Queremos conhecer este grande compositor e instrumentista brasileiro e tentar entender por que ele resolveu fazer esse videoclipe com um instrumento milenar armênio chamado duduk. Cortioli é um grande músico que se importa com as maiores causas brasileiras, as causas indígenas. Ele toca música para reiki. Esse homem toca uma música que fala com a sua alma. Se você entrar no site do Cortioli, você encontrará os mais diversos estilos de música que te acalmam, te balançam e que te fazem se sentir aninhado. Vamos juntos com Denis Chobinian conhecer um pouquinho do Cortioli. Martinez, boa noite, tudo bom? Olha eu aqui de novo. Hoje a gente está com um outro colega, ele fez uma parceria aí, a gente aí, quem assiste o programa talvez se lembre, faz um ano e um pouquinho, em maio do ano passado, nós fizemos uma entrevista com Arsen Petrosian, a Margaret fez essa entrevista, e tinha um parceiro brasileiro nesse clipe, né, nessa música. E a gente está aqui hoje com o Cortioli, ele que era o parceiro. Cortioli, boa noite, tudo bom? Boa noite, Denis. Um grande prazer estar aqui falando contigo. Bem-vindo ao Conexão Armênia. Ele iniciou os estudos dele com piano aos 13 anos, aprofundou-se na arte da harmonização e improvisação no jazz e da música brasileira, mas foi com sintetizadores eletrônicos que ele estreitou a relação dele com a música e com a composição. Arquiteto por formação, mas sem deixar a música de lado, tocou em bandas, deu aulas e hoje está aqui com a gente. O motivo dele estar aqui, então, foi aquele encontro com a Arsen Petrosian, que a gente vai comentar um pouquinho durante a entrevista. Cortioli, de novo, boa noite, bem-vindo. Eu vi um pouco do seu histórico e fiquei, assim, impressionado. Eu vi que entre as coisas que você fez, você gravou um CD no Mosteiro São Bento, aqui em São Paulo, no centro de São Paulo, né, quase no marco da cidade, com cantos gregorianos, com textos em latim, com letras em latim na música. Como que é isso? Como que você chegou de um garoto aí de 13 anos, que começou a estudar piano lá atrás, para chegar numa produção, por exemplo, como essa, entre outras que a gente ainda vai falar? Bom, sem dúvida. Eu acho assim, eu tive o privilégio de ter experiências muito ricas na minha vida como produtor e como músico. E o mais importante é sempre ter a mente aberta. Então, quando eu comecei a trabalhar profissionalmente com música, eu fundei uma gravadora, isso em 1993, justamente para poder lançar o meu primeiro álbum, que era um álbum de música instrumental, com bastante sintetizadores eletrônicos, piano, etc. E aí, esse foi a inauguração desse label, dessa gravadora, chamada Azul Music. 2 anos depois, em 95, eu me conectei de uma maneira um pouco mais profunda, com um pouco de uma raiz da própria religião católica, da qual eu fui criado, e a questão do canto gregoriano que sempre me fascinou. E aí eu comecei a produzir um álbum, escrever, buscar um missal cotidiano que era escrito em latim antigamente. Peguei isso daí com a minha mãe, na época do colégio dela, e juntei com algumas outras referências e comecei a construir o que seria um texto lírico. E aí eu falei assim, bom, vou gravar isso. Na época, isso foi em 95, era bem difícil você encontrar cantores que pudessem fazer isso, profissionais até. Então, nós tivemos a oportunidade de gravar partes do canto gregoriano no Mosteiro de São Paulo. Foi um desafio logístico, justamente como você falou. No centro de São Paulo, tem o barulho, tem a condição acústica, não tem o estúdio, né? Mas foi uma experiência fascinante. E esse álbum se chama União Mística, está disponível em todas as plataformas digitais. E não foi a minha única experiência com o canto gregoriano. Em 99, eu revisitei essa coisa de cantos gregorianos, fiz um outro álbum chamado Unios Celestia, com uma continuação, vamos dizer assim, do União Mística. E, recentemente, produzi também um artista que canta gregoriano, lá do Paraná. Então, sempre tive muita ligação com essa estética do canto gregoriano. Mas esse disco aí não foi assim tão simples, né? Assim, o resultado dele para você foi legal, mas ele deu repercussão, né? O que eu soube é que ele chegou em 40 países, é isso? Sim, na época, você imagina, não tinha ainda essa questão do streaming digital, você tinha que fazer o disco físico, né, o CD, e você tinha que distribuir nos países, em outros países. Você não tinha essa facilidade. Hoje você lança uma música, põe no YouTube, no mesmo momento o mundo inteiro está vendo, né?
Então, Exato. naquela época, você tinha que fazer os contatos com gravadoras de fora, cada país tinha que ter a sua, fabricar o produto físico, vender em loja, uma logística bastante grande. Mas foi o início da gravadora, realmente esse álbum me deu bastante projeção internacional, me permitiu participar de coletâneas ao lado de grandes artistas de música, né, instrumental e música clássica, o crossover, vamos dizer assim, né, que é clássico, mas também tem um elemento pop, o elemento de outras culturas, world music e tudo mais, e foi uma espécie de cartão de visita internacional para minha carreira. Nada é fácil, né? Tudo muito trabalho, muito esforço, mas os resultados foram fantásticos. Legal. Ele não quis mencionar aqui, mas ele ganhou uma bênção especial do Papa João Paulo II, Ah, sim, né? Muito, verdade, muito verdade. importante isso. Isso foi uma coisa muito especial. Realmente eu tive a oportunidade, através de um amigo de família, de levar um CD nas mãos, entregou nas mãos do Papa. E aí, alguns meses depois, era um sábado de manhã, eu recebi uma cartinha com selo do Vaticano, né? Eu fiquei até assustado. O que aconteceu, né? Muito sério. Mas, Sim. mas era uma carta de um dos assessores da Sua Santidade, o Papa João Paulo II, agradecendo o envio do presente e me mandando uma bênção apostólica. É uma coisa muito importante. Ele até ficou um quadrinho aqui atrás, no estúdio. É uma das coisas mais especiais que eu realmente poderia ter. Foi inesperado e uma coisa muito importante para mim, sem dúvida. E você já vendeu, assim, pelo que eu andei pesquisando, mais de 2 milhões de CDs. E você tem feito um trabalho legal também na internet, né? Com streamings, transmitindo música, publicando seus vídeos. Como tem sido isso para você, esse resultado? Você tem tido mais retorno do que antes, quando você tinha que, às vezes, fazer apresentações presenciais, por assim dizer? Como que tem sido isso para você? Eu acho que são diferentes abordagens, né? Na época do CD físico, realmente, de uma maneira independente, você conseguir vender 2 milhões de CDs é um grande resultado. Em 2003, 2004, nós começamos a fazer projetos de marketing especial, fizemos 2 projetos gigantescos com a revista Caras, coleções que venderam em bancas de jornal. Essas coleções, para você ter uma ideia, chegaram a 12 milhões de CDs em bancas de Devo ter jornal. alguns, hein? Devo ter alguns. Eu comprava Pois esses é, CDs da cara. exatamente. É uma coleção muito legal chamada Cara Zen. Depois fizemos a música do mundo, um passeio por todas as culturas e foi uma coisa muito legal. Eu acho que muito rica, porque todo mundo recebia os CDs às vezes de brinde das revistas e não vinha com muita história, né? Vinha só um CD do É um contexto. encartezinho com as músicas, assim, um resumo, né? Exato. A gente teve a oportunidade de fazer algumas apresentações. Eu toquei no Castelo de Caras, na França, na Ilha de Caras, apresentar ao público músicos que eram desconhecidos, eram mais músicos e artistas de nicho, e de repente começaram a ser conhecidos e ter um devido reconhecimento. Então foram experiências muito bacanas. Com o advento do streaming, sem dúvida nenhuma, você tem um grande facilitador, porque o acesso é muito mais fácil. Hoje você pode ouvir a minha música acessando o YouTube ou qualquer uma das plataformas que você assina, ou não, né? Tem algumas plataformas até gratuitas, que contabilizam quase 400 milhões de streams, que é um número fenomenal, fenomenal. Continuo trabalhando muito, tenho aqui o meu estúdio. Para te falar a verdade, Denis, o dia inteiro eu penso em música, faço música, daria para lançar um disco por semana, se eu pudesse. Mas é demais, eu mesmo acabo deixando muita coisa de lado, maturando, né? Aí eu ouço depois de um tempo, falando, isso aqui é bacana, vou desenvolver, tem aqui uma boa ideia, vale a pena lapidar e tal. Então, de fato, hoje, colocar nas plataformas digitais é um grande facilitador e uma porta de entrada e acesso para que as pessoas possam conhecer o teu trabalho, né? O trabalho dos artistas. Agora vamos ao nosso elo aí que nos trouxe até você.
Como que você chegou no Arsem Petrosyan? Como foi essa aproximação, além da dificuldade da língua, né? Não sei como. Bem, a comunicação foi simples, porque a gente usou o inglês, que é a língua universal, todo mundo conversa. Ele mesmo é um artista que faz muitos concertos, né, no mundo inteiro, na Europa, nos Estados Unidos. Então, obviamente, ele precisa da língua inglesa. Para falar a verdade, eu recebi uma mensagem do Arsem por volta de 2015 no meu Facebook. Ele mandou uma mensagem dizendo assim: olha, eu vi uma música tua, gostei muito. E aí eu respondi, falei: que legal, você... da onde você está? Estou na Armênia, né? Estou aqui numa cidade na Armênia, tal. Falei assim: que legal. E você? Eu sou músico, toco do Duque. Quando ele falou que tocava do Duque, aí eu pirei. Eu falei assim: cara, um dos instrumentos mais lindos, a sonoridade dele, que é uma coisa muito tocante. Eu já tinha assistido aquele filme A Última Tentação de Cristo, do Peter Gabriel, trilhas de filme com o Dudu, que eu era um super fã do Ivan Gasparian, né, que é um grande mestre do Dudu. Quando ele falou que tocava, eu falei: cara, me mostra teu trabalho. Aí ele me mandou uns links do trabalho dele que eu não conhecia. Foi uma coisa incrível. Eu fiquei pirado. Eu falei: cara, olha, vamos manter contato. Em algum momento nós vamos ter que fazer alguma coisa junto, porque eu virei seu fã. Aí passaram alguns anos. Eu diria para você, acho que foi em 2020, pouco antes da pandemia, durante a pandemia, eu estava promovendo um disco meu, e aí eu mandei mensagens para os meus contatos. E aí eu mandei uma para ele. E ele falou assim: Cortioli, quanto tempo? E tal, e isso aqui é tua música? Eu falei assim: é do meu disco novo, tal. Ele falou: e a gente nunca fez nada. Eu falei: vamos fazer agora. O próximo disco a gente vai fazer. Aí começamos a combinar. Obviamente foi durante a pandemia. Ele gravou remotamente, gravou na Armênia, onde ele vive, né? E foi muito, 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 muito significativo. Ele mandou... Quando eu ouvi, assim, abrir a sessão do estúdio, eu caí para trás, né? O som realmente é emocionante, é uma coisa que toca, né? Um instrumento... E vindo da execução e da performance tão profunda que um músico do quilate dele pode conferir, né? E aí ele me mandou isso. Eu estava produzindo o álbum, essa música acabou sendo batizada com o nome armênio, que é Ierazel, que a tradução é o sonho, né? O sonhar. Isso. E tem tudo a ver com a mensagem, não que ela tenha letra, nada, mas a mensagem, o conteúdo estético da música, né? Que realmente leva você para viajar dentro de um universo, uma suspensão do tempo. Você ouve a música, parece que o tempo para. Ficou muito bom o trabalho com ele assim, deve ter sido espetacular, porque o Dudu que eu fui na primeira viagem para a Armênia e eu fui com a obrigação de comprar um Dudu para uma pessoa. Comprei, me arrependi porque era um Dudu de assim, simples demais, não era bom, era quase para enfeite. Mas mesmo assim, o vendedor ele conseguiu tocar aquilo ali com perfeição. Para mim era ótimo. Aqui não deu para usar muito, o garoto que eu comprei para ele não fez muito uso. Posteriormente comprou um outro, mas você vê que a sonoridade dele é perfeita, é um instrumento realmente muito muito especial. Ele é feito com madeira da árvore de damasco, não sei se você Exato. tem ciência, é bem especial mesmo, e você vê fazendo algo ali, eu cheguei a ver também a produção de é algo espetacular, fantástico. É mágico. Na verdade, eu acho que é um instrumento mágico, um instrumento ancestral, né? A origem dele remonta na memória dos tempos. Depois ele acabou se transformando, se popularizou muito entre os povos do Cáucaso, né? Mas é um instrumento que eu acho que tem uma coisa que, assim, esses instrumentos que são tradicionais, muito antigos, que vêm da madeira de uma árvore específica ou da pele de um determinado animal, alguma coisa que existe todo um respeito dos luthiers, dos artesãos que produzem esses instrumentos. Tem uma história que diz que, assim, às vezes é o instrumento que escolhe o músico, e não o músico que escolhe o instrumento. Então, mas enfim, você teve essa experiência para o músico. Não é uma coisa que você compra
como se fosse um souvenir, uma lembrança. É algo muito mais profundo. Você tem que se conectar um pouco com essa história para que o instrumento ache você. É uma coisa meio assim. Sim, é isso mesmo. Napojituma yaharibu makazi yetu, najihatarisha, bila shaka twajiangamiza. Muda wetu wayoyoma, kadiri unavyosonga najiteketeza. Para o futuro, como estão seus projetos? Inclui algum que seja algum armênio no projeto, nos seus planos futuros ou não? Mas como que está seu planejamento para o próximo, para esse e para o próximo ano? Olha, é como eu te falei, a minha paixão pelo Duduk é uma coisa genuína, não é uma coisa que deu para saciar numa música só. Eu tenho conversado com o Arsene para a gente viabilizar os concertos e fazer um repertório completo, talvez, que possa vir a se tornar um DVD, um vídeo. A gente tem conversado bastante, ele tem tocado muito, feito bastante concertos na França, na Alemanha, e a gente, quem sabe, logo, logo viabiliza a apresentação, trazer ele aqui para o Brasil, ou a gente se encontrar para alguns concertos e alguns projetos na Europa. Essa realmente é uma ideia que me fascina, tá dentro da minha agenda, vamos dizer assim, do projeto. E ele também, que ele ficou realmente encantado. Empolgado. A gente teve uma boa química, né? Eu acho que isso que importa. Você tem que entender um pouco e ter a empatia com o outro músico para se colocar no lugar dele. Quando você se coloca no lugar do outro e essa troca acontece, você tem um tipo de música que realmente é encantadora, é uma magia que se cria quando você consegue encontrar essa sinergia. Então, acho que as pessoas podem esperar alguma coisa boa num futuro próximo, espero eu. Curtioli, ótimo, gostei muito de conversar com você. Espero ter a oportunidade de, se esse projeto vingar, estar junto, pelo menos uma conexão virtual, mas estar presente aí, poder, de algum modo, divulgar isso daí com vocês para a comunidade aqui no Brasil. Tá bom? Muitíssimo obrigado e sucesso. Muito obrigado, agradeço ao programa Conexão Armênia, a esse convite tão carinhoso que veio da comunidade armênia aqui no Brasil, e realmente convido a todos para conhecer o trabalho, ouvir essa belíssima canção que eu fiz junto com o Arsene Petrosyan, trazendo como protagonista o Duduk.